O caso Lucas. Família do menino de 10 anos que morreu em acidente de trânsito pede justiça. O motorista que provocou o capotamento do carro é policial militar e responde pelo crime em liberdade. Polícia Civil investiga o caso, que ainda tem muitas perguntas sem respostas. A principal delas é saber se o PM estava bêbado ou não na hora do acidente. Veja com Camila Andrade. Quase uma semana após a morte de Lucas Cavalcante Andrade, muitas perguntas seguem sem resposta. Na noite da última segunda-feira, Lucas foi levado pelos pais ao hospital por conta de sintomas gripais. Já era madrugada de terça-feira, por volta da 00:45, quando o carro em que a família estava foi atingido em cheio nesse ponto da EPNB, próximo ao Riacho Fundo. O meu sobrinho que estava ao volante, ele não conseguiu perceber o veículo, segundo ele, estava com faróis apagados em altíssima velocidade, né? E foi uma pancada muito violenta. Com a força do impacto, Lucas sofreu traumatismo craniano e hemorragia. E apesar da ação rápida de socorristas que o encaminharam de volta ao hospital de base, a criança de 10 anos não resistiu. Os pais também foram socorridos, mas não tiveram ferimentos graves e logo receberam alta. Lucas foi enterrado no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, na tarde de quarta-feira. O carro que supostamente provocou o acidente era conduzido por Carlos Roberto de Carvalho Neto. O policial militar de 26 anos não se feriu e permaneceu no local do acidente. De acordo com testemunhas, ele estava visivelmente embriagado. Horas antes, ele chegou a postar nas redes sociais uma comemoração com amigos nesse bar que fica na QS 402 de Samambaia Norte. No carro em que Carlos Neto estava também foi encontrada uma garrafa de cerveja. A polícia militar, que alega ter chegado ao local por volta da 1:30 da madrugada, teria oferecido a ele por 2 vezes o teste do bafômetro. Mas Carlos Neto se negou a fazer o exame. O policial militar foi então encaminhado para a central de flagrantes aqui na 27ª Delegacia do Recanto das Emas. De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, ele foi entregue às 2:50 da madrugada. Mas em nota, a Polícia Civil contesta essa informação. Diz que ele chegou às 13:30 e que o boletim de ocorrência começou a ser confeccionado às 3:33. E foi só por volta das 5 da madrugada que ele foi levado até o Instituto Médico Legal, onde passou por um exame que preliminarmente diz que ele não estava embriagado. Mas afinal, por que tanta demora? Realmente houve um lapso temporal grande aí para poder analisar entre na hora que, se ele tivesse embriagado, poderia ter dado uma amenizada nessa situação de embriaguez em relação ao autor, né? Mas esse fato será constatado no inquérito aí para o Poder Judiciário ter o conhecimento. Outra pergunta que intriga quem viu Carlos Neto claramente embriagado é: por que ele não foi preso em flagrante? A explicação pode estar no chamado auto de constatação, que é quando, apesar da negativa de fazer o teste do bafômetro, os policiais observam outros sinais para determinar a prisão. A Polícia Militar alega que o auto foi feito às 3:15 da madrugada, portanto, após a entrega dele na delegacia. Mas a Polícia Civil diz que o documento não foi apresentado. Foi ofertado ao motorista que ele fizesse o teste do bafômetro, como é procedimento da Polícia Militar, de forma isonômica nós fizemos isso. Em 40 minutos da chegada da Polícia Militar, eles conseguiram conduzir o indivíduo, o motorista, para a delegacia, em 40 minutos, chegando na delegacia às 2:50. Lá foi, então, lavrado o auto de constatação, foi a recusa ao bafômetro, com uma especificação de olhos avermelhados, que é um dos sinais em que esse indivíduo, esse motorista, apresentou ali naquele momento, e posteriormente, a partir daí, a partir desse momento que chega na delegacia, é com a Polícia Judiciária todo o procedimento. Um levantamento do histórico de infrações de trânsito do policial militar mostrou ainda outra questão. Carlos Neto, que já teria se negado a fazer o teste do bafômetro em uma blitz em 2017, teria 21 registros de infração vencidos e um por vencer, o que totaliza mais de R$4 mil em multas. Além disso, o carro dele estava com o IPVA em aberto e o último licenciamento seria de 2020. Mas, enquanto o carro da família vítima do acidente foi levado ao pátio do Departamento de Trânsito, DETRAN, o carro do PM, segundo a ocorrência, foi retirado por um guincho particular.
por quê? Porque o Estado falhou, né? Foi a falha do Estado. Ele deveria ter sido encaminhado na hora da ocorrência à delegacia, ter sido feito o auto de flagrante da hora e ele deveria estar preso, né? O fato dele estar no local é porque o veículo dele, a avaria foi tão grande, a velocidade que ele estava tão grande que ele não teve como evadir. A nossa equipe foi em busca de respostas na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Em nota, fomos informados de que os fatos estão sendo devidamente apurados por meio do inquérito policial e que os procedimentos realizados pela equipe da Polícia Militar que atendeu à ocorrência serão apurados pela Corregedoria da Corporação. Enquanto isso, Carlos Neto foi realocado a funções administrativas por tempo indeterminado. E eu até vendo na imprensa que ele vai ter, por parte da Polícia Militar, um apoio psicológico. E a família do meu sobrinho vai ter esse mesmo apoio? Será que eles vão ter o mesmo cuidado do Estado, né? Cadê a justiça desse país, meu Deus? Cadê a justiça que não aparece? Acabou comigo, acabou com minha família, minha mulher, meus filhos. A cidade continua acompanhando esse caso atentamente.